minutos. Meu papel aqui é, em um pouco menos de 30 minutos, falar com vocês aspectos práticos ou métodos que podem ajudar vocês a pensar de maneira criativa. Quem aplicou e viu a apresentação do Jaime, teve o exemplo da escada que virou um piano, motivado a uma pergunta. Essa pergunta de desafio era como é que a gente pode fazer com que as pessoas utilizem mais a escada de alvenaria do que a escada rolante. Essa pergunta norteadora, muitas vezes, ela faz parte do processo criativo em questão. Quando a gente fala de criatividade, e aí o título dessa palestra é do design ao produto, eu vou passar rapidamente sobre o currículo, né? Eu trabalho com o Piccoli na JX e nós atuamos para conectar pessoas e instituições para a justiça do futuro. E se esse evento está acontecendo, a gente tem certeza de que isso aqui é cumprimento do nosso propósito. Então, há 1 ano e 1 mês eu tomei a decisão mais louca da minha vida. Eu era diretor de TI da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. E eu decidi pivotar minha carreira para ampliar o meu ecossistema de inovação. Então, hoje eu estou nesse processo, nessa vivência, há um pouco mais de 1 ano. E aí, deixa eu trazer uma definição de inovação a partir da Resolução 395, de 7 de junho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que é o que é inovação? É a implementação de ideias que criam uma forma de atuação e geram valor para o Poder Judiciário. Tim Brown vai dizer que inovar é gerar valor. Então, nós estamos conectados nesse ecossistema. O que é gerar valor? É muitas vezes entregar, como está entregue aqui uma revista, que ela agrega em informação de uma maneira diferente, né, de uma maneira bem elaborada. O trabalho ficou excelente. E muitas vezes até nem se conecta diretamente com tecnologia, mas em grande parte sim, porque a gente vive hoje em um mundo 100% tecnológico. E o que eu vou pedir para vocês? A minha apresentação não pode ficar chata. Eu vou fazer uma mini oficina de Design Thinking com vocês em 20 minutos. Só que para isso eu preciso que vocês usem o celular de vocês, abram um navegador, digitem esse endereço que está ali em cima e o código que também está lá em cima. Vamos fazer isso agora? Eu preciso interagir com vocês. O meu desafio foi criar uma apresentação. Eu fiz um desafio hoje de manhã. Eu falei, eu vou fazer uma apresentação interativa 100% dentro de uma plataforma que eu nunca usei. E eu estou aqui. Então, eu preciso muito de vocês. Inclusive, o pessoal que está assistindo online também pode acessar. É www.mente.com e você vai digitar 4764-2730. Esse é o código que está lá em cima. 2730. E a primeira pergunta parece óbvia, mas ela vai trazer aqui um contexto norteador. A gente está em um encontro de inovação. A principal ferramenta e metodologia utilizada é o Design Thinking, até mesmo na resolução citada. Mas 25% das pessoas que estão aqui na sala, que até agora votaram, 36%, 40% não conhecem o Design Thinking. Então, a gente já tem aqui um olhar um pouco mais sensível para a apresentação que eu vou fazer. Se eu não tivesse ouvido vocês, eu ia emendar um monte de conceito de Design Thinking aqui e pareceria diferente. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma perspectiva de que eu preciso ouvir o usuário, eu preciso ouvir o cliente, eu preciso ouvir a pessoa para pensar as minhas formas de atuar. E eu estou ouvindo vocês a partir daqui. Então, a gente tem um público aqui quase 50-50. Pessoas que já conhecem o Design Thinking e pessoas que não conhecem. Certo? Se você perdeu essa pergunta, não tem problema, a gente passa. E o que é um Design Thinking? O nome em inglês, ele já traz um conceito básico. É um modelo para você pensar diferente. Lembra do vídeo da criança olhando para dentro da máquina de lavar? Esse olhar para dentro da máquina de lavar, esse olhar infantil, a gente acaba perdendo quando a gente se torna mais velho. Esse olhar mais lúdico, mais construtivo, criativo, um olhar mais diferente para as coisas do mundo, a gente perde. E é esse olhar que muitas vezes
norteia pensamentos disruptivos. Porque a criança, ela muitas vezes não tem o filtro que nós temos quando somos mais velhos. A gente pensa muito, a gente sempre pensa no outro, vai pensar no que vão pensar de nós. Aqui, a diferença é justamente isso. A gente traz um pensamento não cartesiano. A gente traz um pensamento pautado em design ou em desenho, em ser lúdico, né, na maioria das vezes. Agora, deixa eu dizer para vocês, o design thinking ele é extremamente colaborativo. Ele não é a construção de uma pessoa só. É um modelo que usa a colaboração como base. É uma solução que atende o indivíduo, pode atender o Ministério Público, pode atender uma sala de aula. Ele é mais confiante na criatividade, ele traz maneiras efetivas de engajamento, liberdade, e é um processo divertido. Quem já teve a oportunidade de participar de uma oficina vai saber exatamente do que eu estou falando. E é um modelo de pensamento centrado no ser humano. A primeira pergunta que eu fiz aqui, ela traz justamente esse interesse em olhar para o ser humano que está sentado nessa cadeira e saber me comunicar melhor com você. Então, se você respondeu não, não é porque você não precisa estar aqui, você precisa estar aqui. Eu é que preciso me adaptar e entregar para você, para que você saia do não para o sim. É por isso que a gente faz eventos como esse. Então, a ideia é ser colaborativo, otimista e experimental. É bom errar cedo, para que a gente corrija mais cedo. Então, quando a gente entrega a primeira versão da revista, o que acontece? A gente entrega para o usuário. E aí pode acontecer o que Piccoli falou. Ninguém interagiu, o que está acontecendo? Vocês fizeram uma experimentação. Num processo criativo, a experimentação entrega mais rápido aquilo na mão do usuário para que ele, então, teste mais cedo e diga, isso aqui funciona para mim. Ah, funciona bem, mas podia ter isso e aquilo. É o usuário, então, que vai trazer essa percepção. E aí eu vou pedir que vocês, na apresentação do celular, de novo, olhem para o celular de vocês, já está na página que tem que estar. Não saiam do código, tá? Não, a gente está numa apresentação interativa 100% aqui. Então, se você entrar agora, eu vou pedir 3 palavras. Quem perdeu o código está lá em cima de novo. É o 4764-2730. 3 palavrinhas. Qual é o maior o desafio para inovar? O que a gente está construindo aqui é uma nuvem de palavras, tá? E aí palavras mais faladas, não vale copiar, tá, gente? Vocês estão olhando para a tela aí? Pensar em 3 palavras, vou olhar para a tela. Nesse processo, as palavras que estão maiores ali, criatividade, ousadia, são palavras que estão sendo mais faladas no processo. E, vejam, você tem uma percepção do desafio da inovação, né? Tem muita gente ainda com medo de inovar. Tem muita gente ainda com dificuldade, né, em ter vontade, em sair do óbvio, né? A gente ontem fez um desafio ao final dessa palestra dizendo o que você vai fazer de diferente a partir de agora, né? Teve gente que disse aqui que ia pintar o cabelo. Não chegou. Chegou? Tá ali, ó. Teve gente que disse que ia andar de escada mais dentro do MPMG. E foi uma promessa. Os amigos que estão do lado aí, que cobrem. Mas essa nuvem de palavras já me diz muita coisa. Tem muita gente com orgulho ainda, tem muita gente com resistência. A cultura ainda é muito impregnada. Eu estava conversando com uma servidora aqui hoje cedo e ela disse assim, eu queria tanto participar desse evento, mas eu estou atolada. Quantas vezes a gente participa de eventos assim e as pessoas deixam de estar presentes porque estão numa rotina assoberbada, né? Então, a gente precisa pensar diferente. Se eu parar aqui uma tarde, eu não estou perdendo meu tempo, eu estou investindo meu tempo para pensar diferente. Isso aqui é o Design Thinking. Então, existem etapas no Design Thinking, e a primeira delas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é um método e ele funciona. Eu confio muito nesse método, eu estou dando aula na pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte agora, e o nome da disciplina é Implodindo o Castelo Feudal.
Esse é o título da disciplina, Implodindo o Castelo Feudal, construindo metodologias para pensar de maneira criativa. Isso que eu estou fazendo com vocês, eu faço em 4 aulas, de 4 horas cada uma. Mas o que eu estou trazendo aqui é um olhar rápido. Isso aqui é um método, ele funciona. E toda vez que eu começo a aplicar o método, as pessoas acham que não vai funcionar, porque assusta. Não é uma coisa que eu sento assim e falo, Daniel, vamos sentar aqui e vamos pensar ideias. Não. Vamos pensar problemas primeiro. Vamos mergulhar nos problemas. Depois a gente pensa nas ideias. E aqui eu mergulho na descoberta, na imersão. Eu vou entender o desafio. E aí, eu estudando um pouquinho, eu preciso ouvir vocês que estão na sala. Então, mais uma vez, o celular na mão. Vocês conhecem o projeto Promotoria 5G? Algumas pessoas nessa sala vão dizer assim, parece óbvio essa pergunta. Eu conheço. Eu trabalho no Ministério Público. Como é que alguém não conhece isso? Tem gente que não conhece. E aí é quando a gente mergulha, quando a gente descobre, quando a gente faz a imersão, que a gente não olha mais com o nosso olhar. A gente olha com o olhar do outro. Eu lembro de uma oficina que eu fiz com a Escola Nacional de Magistratura, que a gente pensou o juiz de 20 e 30. Aí as pessoas disseram assim, o magistrado de 20 e 30 tem que ser 100% tecnológico. Todo mundo achava, estava carregando isso no coração. Fizeram uma pesquisa. Qual foi o resultado? O juiz de 20 e 30, na visão daqueles que responderam, tinha que ser mais empático. Tinha que receber mais as pessoas, tinha que ser mais humano. Você vê? Desconstruiu, quebrou completamente o que eles pensavam. Então, tem gente que não conhece. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você sabia que tem 5 eixos na promotoria 5G? É isso mesmo? Olha, vocês me corrigem se estiver errado. Eu estudei direito? Pois bem, em uma escala de 0 a 10, vote aí o quanto você conhece cada um dos eixos. Ou você sabe do que se trata. Já começamos bem. O Wi-Fi 6 já está caindo. Tem gente aí que está... A promotoria me parece ser a mais conhecida. Tem um suporte on-site também, né, que está ali. Eu estou fazendo uma imersão com vocês aqui da sala. Talvez vocês não estejam percebendo, mas eu estou coletando dados para pensar uma pergunta desafio aqui. Como é que a gente pode transformar a Promotoria 5G em um programa conhecido por todos no Ministério Público de Minas Gerais? É uma pergunta desafio. Vai gritando. É que nem o coco, você falou. Você vai vender coco, né? Como é que eu vou para isso? Como é que eu vou para fora? Então, cada um de vocês que não conhecem o projeto, hoje fazer-se conhecido, né, o conhecer o projeto pode ser o pamonha, o cara da pamonha que vai vender, que vai dizer a procuradoria online é o quê? E ele vai transformar isso, ele vai se transformar naquele que vende, naquele que fala, naquele que reverbera a inovação daqui de dentro. Então, perceba que tudo que parece óbvio que está aqui, muitas vezes é óbvio porque está aqui. Quando sai daqui, a gente vê que não é tanto assim. Eu achei que o número ia ser maior. 6,7 é um número pequeno. E de um projeto que foi apresentado em setembro de 2022. Tem pouco tempo. Então, talvez a gente precise reforçar aqui. Aí, vamos ainda nichar um pouco mais, porque eu acho que a gente vai falar da Procuradoria Online, que é o principal projeto atualmente que a gente tem desenvolvido aqui no MPMG. A pergunta que eu faço, em uma ordem de 1 a 5, qual a palavra ou conjunto de palavras aí que define melhor a Promotoria Online? A gente tem um ranking aqui sendo estabelecido. E dentro do site do Ministério Público de Minas Gerais, tem uma notícia que traz de cara o objetivo da Promotoria Online. E o objetivo da Promotoria Online é justamente permitir
acesso ao cidadão. Está lá, é a primeira fala. Permitir acesso. Eu consigo agendar audiências? Consigo? Consigo, ainda, mas estava lá, né? Eu consigo acompanhar as fases, o processo. Então, eu tenho acesso àquilo que muitas vezes me falta, a informação. Então, a gente está caminhando para isso. Qual é a palavra que define bem esse projeto? A maioria aqui entende que é aproximação do cidadão, e correto, é isso mesmo. A gente quer se aproximar daqueles que a gente precisa atender. Tecnologia está em último. Embora, eu diga uma coisa para vocês, quando vocês vincularam ao Gov, vocês não estão procurando só tecnologia. O que vocês estão procurando? Aproximação, acesso, porque é um login único. E eu ouvi a fala na apresentação de setembro que dizia assim, é o mesmo que você usa para acessar a sua carteira, né? Para acessar não sei o quê. Então, o que ela está querendo dizer? Integrar, porque se eu fosse criar uma senha aqui, eu ia estar perdendo a premissa de acesso. Né? Fiz com vocês uma imersão rápida. Essa é a primeira etapa do processo. Esses dados me dão a oportunidade de fazer uma pergunta. Como podemos? 3 pontinhos. Essa pergunta, ela é a interpretação. Eu vou começar a juntar as coisas. A interpretação é isso. E esse como podemos é justamente aquilo que eu falei. Como podemos o quê? Como podemos melhorar a comunicação interna do projeto Promotoria 5G para ser conhecido por todos e fazer replicadores desse projeto? Essa pergunta é uma pergunta de desafio. Veja, eu não estou falando de solução ainda. Estou falando de problema. Certo? Eu vou passar o como podemos, depois você clica lá para pular esse slide. Que aí eu tenho assim, agora sim vou falar de ideação. Aí eu vou pensar novas ideias, vou fazer brainstorming. São etapas. Lembrem-se que isso são etapas. Ok? Depois que eu penso várias ideias, eu escolho uma. E ao escolher essa ideia, eu faço um protótipo. Eu entrego na mão do usuário uma coisa que ele consiga testar. E ao conseguir testar rápido, ele vai me dar um feedback rápido, eu vou saber se aquele projeto evolui ou não. Para depois, como última etapa do Design Thinking, fazer a evolução. Então, de maneira resumida, o que eu tenho é esse gráfico. Prestem atenção nele. Muitas vezes a gente chama o Design Thinking de um processo duplo diamante. Talvez você já tenha ouvido esse termo. O duplo diamante é porque em cada etapa há um processo de divergência e de convergência. De divergência e de convergência. Então, são 2 vezes que acontece isso. Quando eu faço a imersão, perceba, eu coletei dados, eu coletei informações, eu coletei resoluções, enfim, uma série de coisas que são problemas e vai ampliando, vai dando medo, porque você fala, meu Deus, por que eu fui mexer nisso? Olha o tanto de coisa que eu estou vendo aqui. Quando você faz a etapa de interpretação, você consolida isso. Então, você converge em uma única pergunta. Como podemos? Tarará, tarará. Ok? Para depois divergir de novo, porque você vai responder essa pergunta com um monte de ideia. E não tem ideia que é ruim aqui. Todas as ideias são bem-vindas. Só que a gente vai eleger uma ou um conjunto de ideias que fazem sentido estarem juntas. Nesse processo, eu estou divergindo de novo. É aí que assusta. Quando eu faço oficina de Design Thinking, é um barato. Porque quando começa um monte de ideia, eu falo, Davi, a gente vai conseguir terminar? Não vai dar tempo, não. Então, tem oficinas que duram 4 horas, tem oficinas que estão durando 30 minutos. Uma dessa aqui, ela é um pocket. Eu estou fazendo aqui mais uma elucidação do que é. Mas eu já fiz oficinas de 1 hora, de 2 horas, de 40 horas. Então, como é que a gente faz a orquestração de oficinas? Quanto mais tempo eu tiver, mais tempo eu me dedico, por exemplo, a uma etapa dessa. E essa imersão, ela pode ser desde uma visita a um ambiente que faça sentido você visitar. A gente fez uma oficina de combate à macrocriminalidade e corrupção, lá em Curitiba. E aí a gente visitou a vara que coordenou a Lava Jato em tempo integral. Rapaz, foi de doer o coração quando a juíza dizia assim, eu não faço mais julgamento nenhum aqui, eu só estou desbloqueando bens. E ela narrando isso. As pessoas que participaram como laboratoristas, que a gente chama, né, ou como participantes da oficina, eles começaram a coletar aquilo e falaram, meu Deus, que loucura.
Tipo, eu não sabia, não tinha nem ideia disso. Então, ali eles estavam mergulhando no processo. É a divergência. Depois converge. Agora que a gente tem isso, quantidade de informações, o que a gente faz? Junta tudo para uma pergunta-desafio. Depois da pergunta-desafio, faz-se a ideação, gerar ideias, pensar ideias. E lembrando, é colaborativo, tá? Colaborativo. A gente faz um negócio lá fazia um negócio lá no Laboratório de Inovação da Justiça Federal, que era o depósito de crachá. Tirava o crachá e botava de lado. Porque as ideias são interessantes de uma maneira horizontal. Eu escuto todos, não pelo cargo, não pelo que ele deixa, né, faz ou deixa de fazer, mas porque ele está ali participando. Então, a colaboração aqui é extremamente importante. Depois a gente converge de novo fazendo o protótipo. Quem quiser acessar esse QR Code, é o livro que eu uso como base, Design Thinking para Educadores. É um PDF de 90 páginas. Ele é focado para professores, porque eu tenho a veia acadêmica, né? Eu trabalho muito tempo na UFRN, então vocês podem coletar também. Agora, antes de ir embora, que meu tempo está se esgotando, eu vou fazer uma conexão. Beleza, eu fiz a oficina de design. A gente falou aqui ontem que a gente não quer laboratório de inovação. A gente quer um ambiente. Não é isso? E o ambiente é essa estrutura que ela não existe em paredes. O ambiente de inovação é vocês saírem daqui com uma estrutura de pensamento agora focada no usuário, pensando problemas e como resolvê-los. Só que eu tenho muitas ideias. Essa ideia pode se tornar um projeto. Só que tem muita gente que faz do Design Thinking um oba-oba. Acabou ali, naquele... né, prototipei, e agora? O que vai virar? Né, fiz os post-its, coloquei tudo na parede, o que vai virar? Agora a gente precisa gerenciar projetos. E eu pergunto, como é que você gerencia um projeto no seu dia a dia? Uma resposta curta, só para eu ter, no mínimo, 2 interações aqui. Eu vou fazer um pitch super rápido enquanto vocês respondem. Enquanto eu fui diretor de TI da Justiça Federal, eu assumi, 4 meses depois veio a pandemia. E aí, eu tive que botar lá, acho que todo mundo sofreu isso, né? 600 pessoas para trabalhar de casa, eu recém-chegado, tateando as coisas ainda. Resultado, em setembro do referido ano, né, 2020, eu estava com 98 quilos. Minha saúde estava horrível. E aí eu precisava gerenciar isso com metas muito ambiciosas. Eu lembro que a minha esposa me chamou para correr e eu não consegui correr 3 quilômetros com ela. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu estou cuidando de todo mundo, estou esquecendo de mim. E eu fiz um projeto pessoal para ter 78 quilos ao final de 2020. Em 3 meses. Como é que você gerencia um projeto como esse? Eu queria correr 10 quilômetros até o final do ano. Como é que você gerencia um projeto como esse? Em entregas pequenas, em alegrias pequenas, ou você espera só em dezembro para olhar se deu certo ou não? Gerenciar projetos hoje, e a revista entrega isso, que eu li lá, vocês usam a metodologia Scrum. O meu trabalho de doutorado é baseado na metodologia Scrum, mas para times distribuídos, porque hoje a pandemia pede isso. Como é que gerencia pessoas sem nem ter visto o rosto ainda? Só a fotinha do Teams. Então, isso acontece. Eu vou abrir as respostas só para ter uma ideia. Eita, eu acho que tem 10. Bem, eu abro as respostas aqui no privado, mas a ideia é que vocês tenham um olhar mais incremental daquilo que vocês entregam e daquilo que vocês fazem acontecer. Tá? O que eu vou dizer para vocês, de maneira bem rápida, até porque nós já temos aqui a nova palestrante, é que gerenciar projetos, muitas vezes, você já faz isso. Dentro de casa, no teu dia a dia. Se você vem com uma marmita para passar o dia no MPMG, você gerenciou um projeto. É porque no seu consciente você talvez não saiba, mas você já fez isso. Se você organizou sua agenda do dia para você treinar de manhã cedo, poder estar aqui nesse horário, você fez e gerenciou um projeto. A sugestão que eu dou
é que você celebre as pequenas conquistas. Ao final de dezembro, eu terminei com 78 quilos. Mas eu não me contive e em 2021 eu corri pela primeira vez 21 quilômetros no dia do meu aniversário. Eu fiz a minha primeira meia maratona e foi um projeto que eu não fiz só para mim. Convidei uma turma para participar comigo. Mais de 40 pessoas correram 21 quilômetros comigo. E foi um evento, foi um projeto. Eu posso dizer para vocês que isso é pessoal, mas isso também pode ser aplicado aqui. Eu não corri 21 do dia para a noite. Primeiro eu celebrei os primeiros 3, depois os 8, depois os 10, depois os 12. É incremental. Então gerencie projetos de maneira incremental. As pequenas recompensas, as entregas pequenas fazem toda a diferença. Então eu mostrei para vocês de uma maneira bem rápida o design thinking de ponta a ponta. Eu posso pensar o produto, prototipo, isso vira um projeto, agora eu vou entregando ele aos poucos. Eu não preciso entregar ele completão no final de tudo. Certamente, a promotoria online de setembro não é a mesma de hoje, porque vocês entregam de maneira incremental. Então, deixa eu agradecer a todos por esses minutos e espero contribuir mais um pouco com essa jornada criativa de vocês. A frase de Tim Brown diz: quanto mais rápido tornarmos nossas ideias tangíveis, mais cedo poderemos avaliá-las, refiná-las e encontrar a melhor solução. Muito obrigado.